Donald Trump diz que BRICS está morto, enquanto Houthis do Iêmen ameaçam ofensivas sobre Israel caso Donald Trump tire palestinos da faixa de Gaza. Bem-vindo, é sempre um prazer contar com vossa audiência. Este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, e desde que o Donald Trump assumiu a cadeira da presidência na Casa Branca, simplesmente as situações nevrálgicas do Oriente Médio esquentaram. E agora parece que Houthis do Iêmen está determinado a esquentar ainda mais essa questão, porque agora eles vieram a público dizer que se palestinos saírem da faixa de Gaza pelas iniciativas de Donald Trump, ofensivas serão realizadas sobre Israel. Também nesse vídeo nós vamos falar a respeito que Donald Trump, na presença de Narendra Modi, não teve papas na língua e disse que o BRICS está morto. E é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. BRICS está morto. Trump diz que a ameaça de tarifas de 100% impediu o bloco de jogar com o dólar americano. Vamos dar uma resumida aqui na matéria. O Donald Trump estava lá na Casa Branca e, ao ser perguntado em relação à questão da nova moeda dos BRICS, ou de uma possível implantação de uma moeda dos BRICS, simplesmente ele se voltou dizendo que o BRICS estava morto. O mais interessante é que nesse mesmo dia o Donald Trump receberia a visita de Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, que é um dos fundadores dos BRICS. Donald Trump falou que se qualquer iniciativa em relação a criar uma moeda dos BRICS, enfim, ele vai cobrar tarifas de 100% ou mais, principalmente naqueles países fundadores. Vamos trazer aqui as falas de Donald Trump nesta matéria. O BRICS foi colocado lá para um propósito ruim. Eu disse a eles que se eles quisessem brincar com o dólar, eles seriam atingidos por uma tarifa de 100%. No dia em que eles mencionassem que queriam fazer isso, eles voltariam e diriam: nós imploramos. O BRICS está morto desde que eu mencionei isso, Trump disse. O BRICS está morto no minuto em que mencionei que se eles mexessem com o dólar, eles receberiam tarifas de 100%. O BRICS está morto. Hoje é o grande. Tarifas recíprocas, escreveu Trump em uma plataforma de mídia social antes do anúncio. Ele acrescentou: eles nos cobram um imposto ou tarifas e nós cobraremos deles o imposto ou tarifa exato. Muito simples. Essa abordagem tem como alvo as principais nações comerciais, incluindo aquelas dentro do BRICS. Então, aí o Donald Trump dando mais um passo na sua guerra comercial em relação aí às questões de tarifas, né? E principalmente visando aí o BRICS, e principalmente se eles colocarem esta moeda do bloco. Você acha que de fato é possível que isso aconteça, que seja criada uma moeda BRICS, pelo menos agora com mandatos de Donald Trump? Lembrando que Donald Trump, de certa forma, tem ali uma boa conversa com Vladimir Putin da Rússia, e agora com Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, que inclusive foi à Casa Branca, e um dos assuntos que ia ser tratado aí com Donald Trump era a questão de vendas de F-35, de caças F-35 para a Força Aérea da Índia. Ou seja, é um acordo aí bem interessante, é uma proximidade bem boa, né, para os Estados Unidos estarem vendendo uma das principais armas bélicas utilizadas pelos norte-americanos, eles querendo vender isso para a Índia. O que você acha em relação a isso? Você acha que são só retóricas políticas e para pressionar aí qualquer outro país que queira se fresquear aí a besta em relação a essa questão dos BRICS? O que você acha em relação a isso? Isso é possível ou é só retórica política? Deixa teu comentário aqui em relação a isso nesse vídeo. E agora, dos Estados Unidos, nós vamos para o Iêmen, lá na terra dos Houthis, porque eles voltaram a se manifestar em relação aos palestinos após aí essas falas de Donald Trump em relação da questão de criar a Riviera no Oriente Médio, utilizando a região da faixa de Gaza e tirando os palestinos ali daquela região. Os Houthis obviamente não gostaram disso e agora falaram que vão ter represálias em relação a essa questão. Houthis ameaçam novos ataques se os moradores de Gaza forem deslocados. Os Houthis ameaçaram na quinta-feira lançar novos ataques se os Estados Unidos e Israel seguirem adiante com o plano de deslocar os palestinos de Gaza. Abre aspas. Tomaremos medidas disparando mísseis e drones e lançando ataques marítimos se os Estados Unidos e Israel implantarem o seu plano de deslocar os palestinos de Gaza, disse o líder Houthi Abdul Malik al-Houthi em um discurso televisionado. Peço às Forças Armadas que estejam prontas para tomar uma ação militar
no caso de o criminoso Trump cumprir sua ameaça, disse Houthi na estação de TV na TV Al Mazihah da milícia. Então tá aí as falas aí de um líder dos Houthis, diz que vai ter sim ofensivas para cima de Israel caso Donald Trump aí cumpra sua promessa de deslocar os moradores lá de Gaza para construir a sua Riviera no Oriente Médio. E aí, na sua opinião, você acha que mesmo os Houthis, sendo um membro do eixo da resistência e vendo que nos últimos tempos aí o eixo da resistência perdeu muito da sua força com a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, com o Hezbollah aí em tese tendo seus principais líderes sendo eliminados por Israel, com o Hamas ali bem enfraquecido nesse confronto com os israelenses, e o Irã agora mais preocupado, voltando às suas preocupações agora para suas questões nucleares, já que é possível que Israel nos próximos meses faça uma ofensiva nas suas instalações nucleares. Você acha que mesmo com tudo isso os Houthis ainda têm peito para querer intimar aí Donald Trump e os israelenses? É sempre bom lembrar aí que dos membros do eixo da resistência, os Houthis foram os mais ousados aí nas suas ofensivas. O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.